Aquela coisa que a gente já vai entrar naquele assunto lá relacionado... Pickpockets. Pickpockets e boxe. Mas a IBA, que é a principal federação internacional de boxe no mundo, ela foi desfiliada do COI, né? Uhum. Por suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e tudo mais. Então, assim... Então é difícil... Não é difícil a gente entender. A gente sabe que existe um submundo do boxe entre apostas ilegais que é complicado mesmo. Então... E a outra é pra vocês não esquecerem. Pois Boa. Antes da gente falar sobre o encerramento, que vai ser a pauta final, Mari, a gente comentou no penúltimo Super Olímpicos sobre o caso da Argelina, a Khelif, né? E é importante agora que tudo acabou e tudo foi esclarecido, a gente falar também um pouco sobre isso. Sim, que é o poder como o poder da internet pode distorcer e criar heróis e vilões, monstros e salvadores, né? Sim. A Imani Khelif é uma boxeadora, sim, ela é mulher, tá? Ela é uma boxeadora argelina, exatamente. Ela e a chinesa, que também foi acusada de ser transexual ou possuir com algum tipo de anomalia relacionada a esqueci o nome agora, que tem um nível de testosterona mais alto, alguma coisa do tipo. Ambas são mulheres, tá? Inclusive, o pai da Imani recentemente foi na imprensa francesa, levou a certidão de nascimento original da Imani para provar que sim, a Imani era uma mulher, né? Mas E aí é interessante a gente contextualizar tudo, porque tudo isso começou. Vamos lá. Como eu disse para vocês, a IBA foi desfiliada do COI por esses motivos. Além disso, o que acontece? A IBA proibiu tanto a Imani quanto a chinesa de disputarem o Mundial Amador da categoria, alegando que elas tinham um nível de testosterona alto. Ponto. Isso quer dizer que elas são homens? Ou eram homens e fizeram a transformação para mulher? A transição? Não. Isso não quer dizer. Isso pode ser ocasionado por doping, usar algum medicamento que eleva o nível de testosterona naquele momento para você desempenhar mais. Existe mulheres que têm problema de síndrome de ovário policístico também. Se é um problema severo, que é a SOP, isso pode aumentar drasticamente os níveis de testosterona. Existem uma série de coisas. Só levar em consideração o nível de testosterona não quer dizer que uma pessoa é homem ou mulher. Isso é meio claro. O teste que eles realizaram, que a IBA realizou, parou de ser feito em 1999. Ou seja, a gente está falando de 24 anos atrás. Exato. Hoje existe uma série de critérios que são critérios para saber se é um atleta trans ou não, se pode ou não, absurdos, há um tratamento hormonal absurdo, existem diversos antidopings que eles fazem, testes nas pessoas, existe o teste ósseo. E segundo o que o Thomas Bach, presidente do COI, disse, essas duas atletas passaram nesses testes. Ele deu uma entrevista coletiva, o maior cargo do esporte olímpico mundial, deu uma declaração falando, não é uma questão de inclusão, gente, é uma questão de justiça. São mulheres. Sim, e elas podem têm que participar. Ponto. Aí o que acontece? Vamos falar sobre tudo. Isso ficou claro. Aí, por que essa situação aconteceu? IBA e COI vem tendo desentendimento desde 2023, que foi quando teve a desfiliação. A IBA vem sustentando isso há meses, de que as duas atletas eram atletas transexuais e que o COI ia permitir que elas disputassem as Olimpíadas. Como forma de retaliação, ou seja, questões políticas. Quando aconteceu, elas foram total bode expiatório. E a italiana falou que ela nunca tinha tomado um soco tão forte na vida e tudo mais. Foi o pretexto perfeito para soltarem essa fake news. E aí a gente ouviu de tudo. Era um homem. Eu vi um vídeo, sinceramente. Eu vi um vídeo, gente, no Reels, que era claramente uma montagem da Imani, como se fosse homem mesmo, assim, tipo, sabe, inteligência artificial, correndo, sem seio, tipo, sem nada, falando que ela era um homem, não, que ela nasceu homem, que não era transexual, ela na verdade era um homem. Entendeu? Então, tipo assim, cara, coisas absurdas aconteceram.
E eu não vou aqui cravar o que tá certo e o que tá errado, eu tô apenas falando os fatos, pra vocês entenderem o que de fato. O fato é, o pai da Imani tem uma certidão de nascimento falando que ela é mulher. O pai tá falando que é, a certidão tá falando que é, o COI tá falando que é. E é, gente. E é, então assim... Nem precisa nem falar, então, porque assim, a questão é lutar contra os fatos. O negócio é que quão longe o preconceito pode ir, né? Talvez ela tenha sido o exemplo perfeito de que até pessoas que não são trans passam pelo preconceito que pessoas trans passam, sim, né? Sim. Por questão de aparência, por questão de força física, enfim, independente. Acho que isso virou muito uma pauta política também. Porque foi, né? Virou-se uma pauta política total, sem necessidade alguma. Mas por puro preconceito. Acho que só demonstrou isso a quantidade de posts que eu vi de gente falando como que deixaram um homem competir com mulheres, e homens não podem bater em mulher e agora pode. No boxe, tipo vocês assim, acham mesmo que no boxe iam deixar um homem competir contra uma mulher? Não, gente. No e boxe, assim, olha... Então... Eu acho que vira só pretexto para as pessoas destilarem ódio, vira pretexto para destilar o preconceito. Infelizmente, ela foi o ponto disso tudo. Ela foi o... Né? E, cara, vamos também pensar na questão política do país em que ela mora, que é totalmente contra LGBTs. Se ela realmente fosse uma pessoa trans. Que ela não poderia viver no país que ela vive. Sim. Ela não poderia... O país... Obviamente, eles não iam deixar uma pessoa representar o país sendo uma pessoa LGBT também. Sim. Então, assim, são tantas camadas e que são claras, né, óbvias, quando a gente vê a situação, sim, que não faz nem sentido ter pensado tudo isso e ter tomado essa proporção que tomou, né? Ela depois... Foi a campeã olímpica na categoria dela. Chinesa, inclusive, foi a final. Né? Foi a campeã, então parabéns a ela, que mostrou que isso não deixou toda essa polêmica, essa coisa afetar também o desenvolvimento dela na competição, sim, né? E, enfim, se mostrou uma mulher muito forte mesmo, em todos os sentidos, seja físico, seja emocional, sim, e, enfim, e que tá orgulhosa de representar o país dela e de ter a oportunidade de disputar uma Olimpíada. E o que eu vou falar, gente, a gente fala aqui, calma, militante, né? Mas assim, tem a galera que tá falando, não, é um absurdo, isso não pode acontecer, é pretexto. Gente, vamos lá. A Olimpíada, o mundo inteiro tá vendo. Se tem alguma coisa, ou tivesse alguma coisa de errado, vai ser descoberto. Não, gente, a partir de agora, com certeza, vão fazer mais testes com ela, porque, cara, a questão fica. Infelizmente, a pessoa fica marcada. Então, assim, claramente vão fazer. Então, assim, calma. Se tiver alguma coisa errada, isso vai aparecer. Não apareceu até agora, ela foi campeã. Já é a segunda Olimpíada dela, já é a segunda Olimpíada dela. Então, assim... E, assim, pra deixar claro, ela fez os testes da IBA, só que nem IBA e nem COI mostraram esses testes. Exato. Então, assim, também, vamos lá. Se a IBA tá falando tanto que é um atleta trans ou que é um homem, mostra os testes que você fez. Por quê? Porque teve uma entrevista coletiva do presidente da IBA que falou, não, é assim, é um atleta trans e tal. Aí quando perguntaram, tá bom, cadê os testes? Não vamos aí mostrar. Não tem, né? Então, aí fica difícil. Aí fica difícil, né? Mas realmente, acho que pra só botar lenha na fogueira. Exato. E pra destilar ódio de verdade, porque não tem outra explicação pra tudo isso. Não precisava de ter esse alvoroço todo. Só né? Quis explicar, porque quando aconteceu, tava todo muito novo, a gente chegou a falar, lembra que a gente falou, aparentemente parece que ela sofre um tipo de deformidade, ou um atleta trans, ou não é, ou não sei o quê. Então, não, gente, tá mais que esclarecido. E retificado, né? Porque a gente também tava nessa confusão de qual informação... porque a gente fez problemas no dia da luta, né? Exato. Não, e saber também qual é a informação certa, quem é que tá realmente trazendo a informação certa, enfim. Nesses tempos de inteligência artificial, gente... A gente não pode ir fake news, né? Exato, a rodo, né? Exatamente. Então, acho que a maior polêmica tá explicada aí dos Jogos Olímpicos de Paris desse ano.